Tira a máscara que cobre o seu rosto, se mostre e eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, mascarados nem tão misteriosos do mundo da música, a gente vai conversar um pouco sobre os motivos que levam tantos artistas a esconder ou mesmo realçar a própria imagem por meio de máscaras e outros aparatos visuais. Certinho, meus amigos mascarados misteriosos? Certinho, Rau, certinho. Mas antes, o que, meu amigo Renan Guerra, que não usa máscara, mas tem duas caras? Ai, olha você. Ai. Antes, pra você que não tem duas caras, você pode nos seguir no Instagram e no Twitter. @podcastvfsm. E você também pode apoiar a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso aos nossos conteúdos com bastante antecedência. E olha que a gente tem trabalhado bastante esse ano. Então, que nem uns cornos. Tem chegado muita coisa legal lá no grupo dos padrinhos. Além disso, você vai ter acesso ao nosso grupo do padrinhos, onde tem fofoca, ferveção, fritação. E vai ter acesso também às nossas gravações. Você vai poder ouvir as bobagens que a gente fala antes de começar a gravar. E olha, hoje aqui com a participação do Pedro Carvalho, Maria Lua, Fabrício Neri, Tuane Malman, Jefferson Tafarel e Jefferson Kozenieski. Sejam muito bem-vindos e obrigado por apoiar a gente, queridos. Todo mundo vai ter pesadelo com o que ouviu pré-gravação aqui. A história da sementinha. O menino do dedo verde. Ai, é isso, minha gente. Boa, vamos falar sobre música, gente. Bora. Das máscaras gregas que datam do século V, antes da era comum ao uso de maquiagens no kabuki, que é o teatro japonês que se originou lá no final do século XVI, o uso de máscaras, maquiagens e outros aparatos visuais está longe de parecer uma novidade dentro do processo artístico. De fato, ele é parte substancial dele. Porém, enquanto em tempos remotos o uso desses elementos vinha para suprir, por exemplo, uma impossibilidade de acesso até das mulheres, que elas não podiam participar dessas performances artísticas, por exemplo, na Grécia, os homens usavam máscaras representando as mulheres. Com o passar dos anos, esse componente estético ganhou um novo significado. E quando a gente volta os olhares para o mundo da música, elas estão por todas as partes, em diferentes gêneros, em diferentes propostas criativas. São personagens icônicos da cena eletrônica, ícones do nu metal e até artistas que usam da máscara como um precioso componente de complemento para a própria identidade artística. Meus amigos que estão aqui sem máscara, botando a cara no sol, como que foi para vocês? Como que vocês se tocaram que existem artistas mascarados e que eles podem utilizar disso como parte do processo artístico deles? Ai, quando eu vi a Slipknot na MTV. Foi ali E eu ficava que com você- medo. Eu acho que foi isso isso também. também a primeira coisa. Eu fiquei pensando assim que… Eu também achava muito estranho, mas eu Muito tinha curiosidade. Porque eu via na MTV também só. E eu achava assim, nossa… por quê e qual o motivo? Mas depois que eu fui me interessar por outros artistas, que aí eu também gostava do som, assim. Aí eu tinha outras motivações, né? Mas acho que eles Exato. foram primeiro. É que essa parada do nu metal tinha gente que pintava a cara também. O Limp Bizkit, que tinha um maluco que tinha a cara pintada. Tinha aquele Insane Clown O Korn, Posse, um que cara, também… acho que não colocava uma máscara, acho também. Eu acho que tinha algum rolê assim. Colocava o guitarrista, sei lá. Então acho que no metal era bem impactante esse rolê Sim. da máscara, né? De fugir. Eu ainda tenho uma teoria por que o Slipknot usava máscara, mas chegando lá eu falo sobre ela. E vocês buscam, de alguma forma, por esse tipo de artista? Vocês ficam encantados quando surge alguém que usa essa proposta criativa de usar máscara ou alguma coisa nesse estilo? Ai, gente, já vou falar eu aqui, que eu não gosto, tá? Então, é sério, eu não gosto, acho meio pomba essas coisas. Assim, quando é em um ao clipe… conceito do Não, artista, ei, calma, deixa eu falar. Quando é num clipe, quando é num álbum, tipo, nossa mamãe, Bjork, quando ela faz os negocinhos ali, tudo, tá, legal. Mas assim, tipo Slipknot, sabe? Tipo, ai, gente… me dá um pouco de preguiça, sabe? Passa a carreira inteira. Eu queria ver a cara das pessoas. Ai, me enche um pouco o saco. Desculpa, vou ser cancelada.
Eu gosto do conceito de ficar buscando todas as teorias de quem é a Sim. pessoa, a cara dela, onde ela foi vista, fotos antigas, Amo. todas essas coisas. Isso E é aí, bom. por isso que hoje eu fiquei, tipo, horas pesquisando a pauta, que eu ficava assim, cada um eu entrava e ficava caçando as fotos pra ver se achava a cara deles. Essas coisas assim. Eu odeio quando o artista começa com a proposta de usar a máscara e depois abandona, sabe? No meio do caminho. Agora eu vou mostrar meu rosto É. e foda-se. Eu então não ligo. Eu Eu não gosto quando faz a Cia, que a gente viu a mesma cara durante anos, aí Sim. depois ela decide, não vou esconder a cara. Porque eu fico assim, gata, todos os seus discos bons, você tá com a cara à mostra, aí você faz um disco meia boca pro É mercado verdade. americano, você quer esconder a cara? É verdade. Ok, né, mas tá cheio de grana, vai esconder a cara pra quê? Faz plástica, ué. Pra mim depende muito esse rolê. Acho que, tipo, eu não viria alguém só porque usa máscara, sabe? Tipo, acho que nunca seria o ponto de venda pra mim. Mas se for legal eu usar máscara, aí você fala, tipo, tem uma camadinha mais aí que chama atenção e tal. E aí vai pra esse rolê do que o Renan falou, de, tipo, correr atrás, de saber meio que quem é. Eu lembro que tinha todo um rolê do Daft Punk, assim, tipo, de meu Deus, Sim. quem são esses caras? Sendo que, sei lá, em 95 pra antes eles usavam, tipo, o rosto normal deles em várias apresentações. Então, É que era difícil ter acesso a essas fotos, né? Eu lembro que no Sim, começo, sim. quando eu comecei a usar a internet, eu lembro que eu fui pesquisar quem são os Daft Punks e você não achava muito material, Sim, porque era sim. muita coisa que era impressa e que depois foi escaneada e que as pessoas acabaram subindo, né? Mas tinha Elas essa… reapareceram bem depois. É, as tinha essa fotos aura de deles. mistério, assim, eu acho incrível demais. E de algumas pessoas até teorizando de que muitas das apresentações ao vivo do Daft Punk nem eram eles que estavam lá tocando, eram tipo outras pessoas que eles botavam pra tocar, ou que eles ficavam tocando atrás do palco. Isso é muito bom. Então eu gosto desse universo, dessas teorias, dessas coisas todas que vão criando ali. Acho que a gente até ia falar um pouco sobre maquiagem também, mas a gente acha que rende uma pauta extra sobre isso, assim. Mas, por exemplo, Kiss era uma coisa que eu achava muito icônica também. porra, então, David Bowie, sabe? Então, makes, quando a gente fizer esse episódio, já me encanta mais. Mas a parada da máscara mesmo, de eu não saber quem que tá ali, eu fico um pouquinho irritadinha. Boa. E olha, um dos grupos mais antigos a fazer uso de máscaras é o The Residents, que é um grupo de 1969 que ele foi formado ali. Eles iniciaram a carreira de fato na década de 70. São sempre membros mutáveis, você nunca sabe de fato quem é quem. Eles nunca dão entrevistas, eles nunca falam os nomes de quem são os instrumentistas, das pessoas que estão tocando. E vocês provavelmente já devem ter visto alguma das imagens deles, que eles usam o traje. Eles têm diferentes fantasias, mas eu acho que o traje mais tradicional são eles com Iconic. cartola, terno e tudo. E a cabeça que são globos oculares, né? Então são 4 olhos. Normalmente bem isso creepy. é bem É. bizarro, assim. Eu confesso que musicalmente eu nunca embarquei. Eu não curti, Também assim. não. Eu lembro que eu parei algumas vezes pra ouvir, mas nunca mergulhei na obra deles de fato. Mas acho de fato bem curioso o conceito deles. Super. E tem umas outras imagens que eles usam. Tem umas outras roupas que eles usam que são, tipo, muitos olhos pelo corpo. E aí Sim. essa é tão assustadora quanto a outra. E pra quem tem aquele negócio de Tripofobia. tripofobia, deve ser horrível. Mas é bem assustadora essa outra. Eu acho que aí é interessante porque, de fato, é um grupo que manteve, sabe? Eles estão aí aqui mais de 50, quase 50 anos e eles continuam com a mesma proposta. Eu imagino que boa parte dos membros já devem ter morrido, tipo, já só substituíram e colocaram o outro. Então, ele tem uma vantagem, isso pelo menos. É, né? isso que eu ia falar, é verdade. Dá pra ficar renovando sempre, tá tudo bem. Paga o mesmo cachê, tá ótimo. É bom que se der treta entre os caras e alguém sair, tá tudo dentro de casa, Ninguém vai foda-se, ninguém vai ligar. saber. É isso. Ah, o olho verde saiu. Agora você tem um olho vermelho e o azul, sei lá. Outra que é muito icônica é nossa queridíssima Grace Jones, agora que muita gente tá A mulher. conhecendo por causa do disco novo da Beyoncé. Mas lá em 1980, quando ela lança o Private Life, que é uma musicona dela, ela Nossa, faz um clássico. clipe que um clipe que é muito interessante, que ela aparece de máscara, mas a máscara é o próprio rosto dela, né? É maravilhoso. Aí entregou o conceito. É, isso é um entendeu? puta conceito. Aí É do sim. caralho. E tem várias. Essas máscaras, tipo, tem várias fotos, várias coisas que o Paul Godet, que era meio que o parceiro dela nessas criações, fez, tipo, outras fotos. Aí é tipo o rosto dela espalhado, a cara dela feita em
em vários outros ambientes, assim. E no caso da Grace Jones, eu acho que o conceito da máscara com o rosto dela tem a ver também com essas próprias brincadeiras e coisas que ela fazia com a questão do próprio corpo, né? Sim. Ela vem de uma carreira de modelo, ela era tipo uma sex symbol. Ai, maravilhosa. E ela brinca com essas questões do que é o corpo humano, do que é ela. Tanto que tem aquele ensaio que ela faz como se fosse tipo ela de mulher, ela de homem. E aí eles criam tipo um irmão falso pra ela, um negócio assim. E ela vai voltar nesse conceito das máscaras no disco de 2010, eu acho que é. É aquele disco que tem as caras dela também, é o rosto dela feito em chocolate. E aí tem o vídeo da produção dessa capa. Eles criaram tipo um molde do rosto dela e são máscaras feitas de chocolate, que é a cara da Grace Jones. Então é uma coisa que ela meio sempre fez, essa brincadeira de ela ser apenas um corpo para uma obra, né? Pra gerar coisas. Eu acho ela daí tudo. é artista. Então. Daí ela é artista, pra mim, a maior fashion icon da música. Eu já fiz um lado B que eu falei sobre. Foi há muito tempo. Eu amo. Muito tempo. Ela é minha favorita. Entrega sempre E ela tudo. realmente usa outras máscaras, né? Como, tipo, looks mesmo. Então, É. se você jogar no Google, vai ter muitas máscaras dela. Eu adoro todos quando o os artista shows, bota o conceito tudo, pra trabalhar pra ele, fudida. sabe? Eu acho isso fantástico. Ela é tudo, né? Gigantesca, a maior de todas. Amo. Outro nome bem curioso ali dos anos 80 é o Gore, que é um grupo de metal, de rock bizarríssimo, que começou com umas roupas meio toscas, assim, com uns capacetes de futebol americano, umas ombreiras. Aos poucos eles foram incorporando umas temáticas um pouco mais... roupas um pouco mais detalhistas, meio que fantasias mesmo. E hoje eles se apresentam e dão até entrevistas. Tem uma entrevista bem legal na Pitchfork com dois dos caras, com eles trajados com essas roupas bizarras, assim. E eles parecem, sei lá, uns action figures gigantes, sabe? Parecem uns bonecos. Parece uns bonecos de RPG, assim, é bem Eu achei esquisito. muito bom. Eu não conhecia, não. Mas eu achei muito bom, gente. Eu vi eles em algum filme. Eu não lembro se era, tipo, Alta Fidelidade, alguma coisa assim. Eu lembro que tem algum filme que a pessoa tá vendo, tipo, um Sério? clipe na TV, assim. Eles citam o Gore e eles falam deles usarem essas roupas. Mas eu não lembro se é qual… É algum filme desses de música dos anos 90. Eu lembro que eu achei aquilo muito curioso. E aí eu fui jogar no Google e eu fiquei assim… O que tá acontecendo aqui, gente? Que rolê é esse? Porque Muito são bom. umas roupas muito estranhas. E no caso deles, os integrantes trocam, né, com o tempo. Sim. Então alguns trocam, mas eles mantêm, tipo, meio que o mesmo personagenzinho. É muito bom as fotos. Eu acho que faz muito sentido, assim, porque, tipo, a banda usa dessas temáticas das músicas, né? Dessa coisa Sim. meio fantasia medieval, Não é umas paradas assim. aleatório, Tipo, vamos usar qualquer coisa, né? Uhum. Eu dei risada com umas fotos, confesso, gente. Achei muito bom. Parece, sei lá, que você tá jogando… Eu não tenho muitas refs, mas eu lembro que meu irmão jogava Age of Empires. E aí, sei lá, pra mim pode… Não tem nada a ver. Pode, não é. então, não é, mas sabe assim, eu imagino que saiu de um videogame, assim. Eu achei muito bom. E horríveis, né? Ai, achei isso aí tá ótimo mais essa pra um banda, gente. Warcraft ou coisa do tipo, que é tipo essa coisa mais. Eu ri alto, eles de tanguinha, tem uns de tanguinha. Ai, é muito bom, juro. Gente, Oi, eles são joguem no mega, Google. eles são mega cultuados, assim, tem uma legião de fãs deles, assim, tipo… É pela bizarrice, sabe? Mas eu acho bem Muito incrível, eu bom. acho bem legal. É muito bem genial. feito. Eu fico pensando mais como é pra tocar e fazer show com esses Sim. negócios todos, né? Porque é uma roupa gigante. Aí os vídeos são engraçados. Exato. Eles tocando o negócio. E eu fico pensando… Meio longe Deve ter do uma… microfone. Deve ter, tipo, uma estrutura. Hoje em dia que eles têm já uma carreira muito longa, já deve ter algumas coisas dentro da roupa que facilitem. Mas eu ainda acho super complexo como eles conseguem fazer show usando aquelas roupas malucas. Eu acho que o mais Sim. bizarro é os saltos plataforma que eles usam, que é tipo como se fossem uns pad body gigantes, sabe? E assim é muito Nossa, grande. É verdade. Gente, eu tô em choque cada vez que eu olho uma foto. É muita Sim, muita informação. É que são muitas informações. Aí quando você olha, você fica ainda tentando entender o que tá acontecendo. Porque Ai, quero quando ir eles no estão show todos do juntos, War. né? Quero ir no É show. bizarro. Esse aí levou o conceito de máscara muito além, né? Tipo, não é só a máscara, é uma vestimenta toda.
Um que é um personagem muito bizarro dos anos 90 também, ele é de antes disso, mas ficou bastante popular no final dos anos 90, é o Buckethead, que é o guitarrista que atuou com o Guns N' Roses durante um tempo. Ele tem um trabalho em carreira solo, faz uns trabalhos mais experimentais em carreira solo, mas é basicamente uma máscara de Michael Myers com um chapéu de KFC virado na cabeça, né? Às vezes com O baldinho de frango De virado frango na frito. cabeça. E é legal que ele tem toda uma história, assim, de que ele foi criado por galinhas no interior, e aí as galinhas atacaram o rosto dele, e aí ele usa a Gente. máscara meio que pra ocultar isso. Eu acho muito interessante. Bom, ele toca prog metal, né? Então, assim, qualquer maluquice é válida nesse contexto. Segundo o Google, ele já lançou mais de 300 álbuns. Eu Sim. achei isso um pouco surreal. Eu pensei, não faz muito sentido. Mas diz aqui que ele lançou 300 álbuns e já se apresentou em mais de 72 álbuns de outros artistas. Sim. Então eu achei um Uou. pouco surreal. Será que não são vários? Mas enfim, Exato. não sei. Exato. Mas achei muito Trabalho curioso. bastante, hein? Achei bem assustador, porque tem alguns momentos que ele usa esse balde e daí tá escrito, tipo, funeral, né? Junto com o logo do Sim. KFC. E aí tem alguns momentos que ele parou de usar o balde do KFC e usou um balde branco. Tipo, as Sim. pessoas reclamaram. Eu pensei, sei lá, né, que o KFC ia processar ele, mas não. O público ficou triste sem o logo do KFC. E ele teve que voltar a usar o logo do KFC. Sabe uma coisa que me dá agonia no caso dele? Eu tenho pavor de máscaras onde você vê o olho da pessoa, sabe? Tipo, eu já falei daquele filme A Fortaleza, que era tipo um cara que usava uma máscara de Papai Noel. E aí você viu o olho dele mexendo por baixo, sabe? Me dá uma agonia disso, assim, muito grande. Bizarro. Esse cara, ele vai pra substituir o O Slash, né? Quando É. ele sai da banda. Gente, é? Sim. É. É. Que Eles tretam no final dos anos loucura! 90 ali, mas depois Eu não lembro, hoje o Slash sabia? voltou. O Slash tá de volta. Eu- já. É. O Slash vai fazer umas bandas ruins depois disso. É que foi na parte bem que o Guns N' Roses era tipo assim, niente, né? Entendi. Eu não segui muito o Buckethead, não, gente, confesso. Eu conheci por causa de uma amiga minha que gostava muito de Guns, e ela, o Buckethead veio pra substituir o Slash é insubstituível, sei lá. Achava bizarro. Eu achei ele parecido, esse Buckethead pra mim é tipo uma versão demoníaca do Divo, assim. Foi isso que eu achei. Sim. Ah, pode ser. Faz sentido. Divo do mundo invertido. Chegamos agora aqui, ó, em 1997, pra falar dos maiores. Daft Punk. Como a gente falou no início de carreira, o Daft Punk se apresentavam, os dois artistas, sem máscara, eles se apresentavam como seres humanos normais. Só que a partir do material de divulgação do Homework, em 1997, eles passam a incorporar o uso de máscaras. Então eram sempre máscaras de Halloween ou algumas máscaras com temáticas orientais, eram coisas bem de baixo custo. Tem um ensaio de uma revista, que eu não lembro agora qual, mas que mostra os dois com essas máscaras pelo centro de Londres. Tem umas que eles estão com umas máscaras meio de plástico, que é super assustador. É, bem meio curioso também. máscara de assalto, assim, né? É, uma coisa meio Os Estranhos, assim, meio aquelas meninas que usam cabeça de boneca pra saltar no filme. Eu não lembro qual é o nome desse filme. É um filme ótimo que elas usam umas máscaras de boneca. Eu adoro esse filme. Só que ali em 2001, quando eles decidem lançar o Discovery, ele tem todo um conceito de tratar... tem toda uma embalagem conceitual por trás. Por conta do Spike Jonze, eles conhecem o Tony Gardner, que é um cara que fazia umas maquiagens, os efeitos especiais em Hollywood. Ele que é um dos criadores do boneco Chuck, além de outras coisas do tipo. Então eles entram em contato com esse cara e falam, olha, a gente queria fazer uma estrutura com capacete que fosse mais duradouro, que fosse a longo prazo. E eles montam esses conceitos que são duas cabeças de robô. Inicialmente, esses personagens deveriam ter cabelo, mas na última hora, no ensaio fotográfico, eles falaram, não, vamos tirar o cabelo e fica só o capacete mesmo. Eu acho que seria horrível de cabelo. Não, é Meu horrível. Deus, gente, meu Deus. Tem os sketches do projeto, assim, é bizarro, eles com cabelo ali. Seria Motomami. Ai, eu procurei aqui do Google as imagens com cabelo. É bem bizarro. Era horrível. É que a ideia era meio que uma transição, né? Tipo, deles irem se transformando humanos em virando robôs e tal. Exato, Mas eles viram que ficava tosco demais, e aí eles adotaram o visual só de capacete.
E aí, o interessante é que é um puta capacete. Ele tem toda uma estrutura, ele tem luzes de LED, ele tem fiação, tem sistema Meu de Deus. comunicação, tem refrigeração dentro dos capacetes. Imagina isso em 97 pra fazer uma coisa Não, dessa. esse aqui já assim. era de 2001. 2000 e 2001. Ah, tá. É do Discovery. No 97 eles usavam só as máscaras toscas mesmo. Entendi. Assim. Só que daí, ao longo dos anos, esses capacetes vão tendo diferentes formatações. Eu gosto muito daquela fase do filme que eles fazem, que é uma coisa mais, um visual um pouco mais sujão. E aí ele segue com diferentes abordagens até eu acho que os do Tron também são bem interessantes, da fase do Tron. E tem a fase do Grammy, que é o último, né? Quando eles são premiados, que eles usam todo um capacete branco, né? Eu acho bem interessante também. Eles vão ficando mais chiques com o Sim. tempo. Eu acho muito refinado no final já. Mas esse capacete pra tomar um choque, né, gente? DJ eletrocutado ao vivo, veja. Cara, eu acho muito legal, assim. Primeiro porque é muito bem feito. E tem duas estéticas diferentes, né? Um que é aquele visor na horizontal e o outro que é o visor na vertical. E daí cada um vai tendo uma abordagem diferente ao longo dos anos. Eu acho uma puta sacada. Pra mim é muito icônico, assim, do Daft Punk. E como a gente falou, durante muitos anos eles ficavam nesse campo de quem são esses caras? Será que eles existem de verdade, né? Eu acho legal que esses primeiros capacetes, essas primeiras versões, eles passavam, tipo, uma mensagem no visor de LED, assim, tipo, Sim. do olho, né, do rosto. Era muito legal isso. Ó, o comentário da Maria Lua, nossa apoiadora, que ela falou assim: falando em filme, lembrei do filme Frank, que conta a história de uma banda indie que o vocalista usa uma verdade. máscara gigante 24/7. É verdade. Eu assisti Com esse filme. Fassbender, Com o eu acho. Fassbender, o gatíssimo. Pena que ele tá de capacete. Máscara gigante. E aí, em 1999, a gente chega no Slipknot, que é um dos nomes mais emblemáticos no sentido de usar máscara. E a ideia foi muito curiosa, que a banda estava ensaiando, um dos integrantes aparece com uma máscara de palhaço nos ensaios, e a partir disso eles falam, cara, isso tá legal demais, tá bizarro demais. Então eles passam a incorporar em todos os membros, e ao longo dos anos vão tendo diferentes fases, diferentes abordagens, né? Desde máscara de porco, máscara de rock, capacete de Tem uns mergulhador. spikes e tal. Umas coisas meio de sadomasoquismo, umas coisas de temática sexual mesmo, né? O pior de tudo é que a máscara que mais me assustava sempre era a do palhaço. A do palhaço pra mim era a mais creepy de todas. Sempre é, Mesmo né? do moço do vocalista que tem Do aquele moço. negócio no lábio que me irrita, me deixa bem nervoso, mas eu acho que a do palhaço era um negócio, quando aparecia nos clipes, especialmente naqueles clipes bem iniciais do Slipknot, que assim, que tipo, o dinheiro tá bem contado, a máscara de palhaço é muito feia. Eu fico assim, gente, é horrível, que medo dessa máscara de palhaço. E aí eu acho que é bem icônico, porque você não consegue esquecer. Se você viu uma vez o Slipknot, você fica com essas imagens horrendas pra sempre na sua cabeça. E é muito engraçado como foi uma febre aqui no Brasil, o Slipknot, né? Foi uma coisa que os no adolescentes mundo todo. É abraçaram gigante até hoje. Até hoje, né? É muito vai ter, eles vão ter vai ter o festival do Slipknot no final, Sim. que é o Not Fest, no final do ano, em dezembro. E eles vão tocar, tipo, continua sendo, tipo, legião de fã, assim. Mas é muito louco, que é isso que eu ia falar. Eu acredito que quando eu era nova, isso foi um impeditivo pra eu ouvir o som, sabia? Porque me usar a causava… máscara? A máscara, tipo, eu via assim na TV… E né, nessa época a gente via TV, tipo, não ficava nem na internet ouvindo música, só ouvindo. Era mais o clipe e tal. E aí eu ficava meio com medo, assim, eu não gostava, eu achava meio… Mas acho que essa era um pouco a desconfortável. ideia. Ah, lógico, a ideia que fosse desconfortável. lógico. Mas Ser mas é aversivo isso, tipo, mesmo. tinha outros, né, bandas da mesma vertente musical, vamos colocar assim, Uhum. na época, na MTV, que daí eu ouvia até, entendeu? Quando eu, tipo, passava Slipknot, eu já ficava meio tipo, ai, não quero ver isso que me dá, tipo, arrepios, eu não Da gosto. batedeira. Eu, curiosamente, depois de um tempo, eu superei o medo e daí eu ouvi. Tinha uma época que eu ouvia bastante. Olha, aquele roqueira. Iowa de 2001, eu Rocker. super baforei. Eu gostava e achava engraçado. Sacado, gente. Vocês sempre se surpreendem com o meu Muito lado com a fase rocker. roqueira. É uma eterna surpresa. Eu acho que o legal do Slipknot é que, além da máscara, tem a questão do figurino, né? Que eles usam aquelas roupas, às Sim. vezes, laranja ou tipo uns macacões, né? Eu acho Macacão, bem interessante é. isso. Uhum.
Esse negócio do macacão é interessante, que também dá essa sensação no palco de que eles estão muito soltos, né? E daí as apresentações ao vivo, eles fazem uns negócios muito malucos. Que é diferente do que a gente tava falando do Gwar, que é tipo assim, como eles tocam, com esses macacões eles se jogam, batem as coisas, daí fica um caos assim, aquelas máscaras, eu acho bem assustador. Eles fazem uns stage dive maluco. Sempre foi um Sim. caos esses Não, o shows deles. Slipknot que o baterista, ele tocava a bateria virado, tipo ele ficava de cabeça pra Acho que baixo. mais tocando. gente já fez isso. O Tommy Lee acho que fazia desses Eu lembro hair de ter metal visto um vídeo que antigo. era o baterista meio que, sei lá, o pau, ele inclinava, ele tocava na vertical, sabe? Achei bizarro, tocava no Deve ter escuro. sido. Eu lembro de um vídeo parecido disso. Mas enfim, minha teoria sobre por que eles usavam máscara Ah, é só porque o Corey Taylor é muito bonito, o vocalista, né? Então não iam Tem levar essa lenda a aí. sério. Eu já Não, vi ele gente não é falando lenda, isso, ele que de fato é bonito, mas… exato, Ele é apareceu bonitão. uma vez. É verdade. Tanto que quando o Orville Peck apareceu, eu falei, lá, mesma coisa que o cara do Slipknot. É verdade, amigo, é verdade. Tipo, não iam Teve levar a uma sério fase que um ele cara mó apareceu- bonitão ai, fazendo… bonitinho, ele novinho. Naquela fase que eles… Tinha uma música que era tipo meio romantiquinha, assim. Daí tem umas versões que ele canta sem a máscara. E aí as meninas super amavam ele. Era Nossa, um hit. gente, eu tô vendo umas fotos Ah dele lá. aqui. Viu? Nossa, uma delicinha, hein? Mas é meio só, tipo, coisa de homem, né? Porque esses roqueiros de metal sempre foram bonitões. É o rock sarado deles. Sempre com os bracinhos de fora, fazendo coisa. Nossa, Então, mas tatuadíssimo, na época do delícia. nu metal, a galera era bem Então, estragada. que no assim, metal tipo, era Korn, meio… Limp Bizkit, Linkin Park. Ó, comentário aqui do Pedro Carvalho, nosso apoiador. Ele falou: o Corey Taylor canta sem máscara no Stone Sour, projeto paralelo com outros caras do Slipknot também. Olha só. Informação. Curiosidades do nu metal aqui. Quero puxar agora um dos meus favoritos dessa lista aqui, MF Doom. No final da década de 90, o Daniel Dumaio, ele tava fudidaço, assim, o antigo projeto dele, o KMD, acabou, o irmão dele tinha morrido, ele tava praticamente vivendo como um desabrigado nas ruas de Nova York. E aí ele decide, numas noites de microfone aberto, usar uma máscara do personagem, né, do Doom, da Marvel Comics, o Quarteto Dr. Doom. Fantástico. O do Quarteto Fantástico. E ele passa a adotar esse nome de MF Doom e vira um fenômeno por conta disso, dele usando uma máscara que você compra em qualquer loja de fantasia. E ele adota isso para a identidade. Eu acho que o mais interessante é o fato de que ele passa a incorporar esses elementos de animações antigas da Marvel dos anos 70 e 80, como samples dos trabalhos dele. Então, meio que ele cria todo um universo estético dentro dessa persona nova que é o Doom, né? Eu acho fantástico, assim. Mais que isso, ele tinha também um negócio de incorporar essa vilania, assim, Sim. nas músicas, né? Então, tipo, era uma coisa pra ser mesmo, tipo, uma trilha de um vilão. De todo modo, a máscara mais icônica é quando ele passa a usar essa que é do Gladiador, né? Que Sim, é sim. Que ele usa bem Ele bastante passa, tempo. ele passa a usar mais nos anos 2000, que é essa máscara, a mesma máscara que o Russell Crowe usa no Gladiador. E aí se torna tão icônica, que as pessoas passam apenas a associar a máscara ao MF Doom. Tanto Sim. que em 2020, ali no início da pandemia, a Sharon Stone postou uma foto que ela tava com uma máscara do Gladiador, porque ela tem o mesmo negócio aqui atrás da máscara do Russell Crowe. Só que aí as pessoas ficaram, tipo, a internet foi a loucura. Tipo, a Sharon Stone é o MF Doom, gente. Acabamos de descobrir e virou um caos. E aí tem as teorias que em alguns shows o MF Doom não era ele que aparecia no palco, né? Teve uma vez que é o show do Flying Lotus, ele chama o MF Doom pro palco e depois ele revela que, depois que ele canta e as pessoas estão gritando, ele revela que não era o MF Doom, que era tipo adorei. uma pegadinha. Inclusive quando ele se apresentou no Sonar Brasil aqui, na época as pessoas estavam na dúvida, será que vai vir Sim. ele mesmo ou vai ser um fake? Porque ele tinha a fama de não viajar muito, ele não gostava de viajar para excursionar. Então ficou na dúvida se seria ele ou não, e aparentemente foi ele mesmo. É o Foi Milli ele, Vanilli cara, do foi rap. ele.
Dizem que ele colocava uns doppelgangers pra fazer os shows. E eu tava tentando lembrar uma história que eu tava falando com o Kleber, que em algum momento alguma atriz acompanhava ele, aparecia também nos shows usando a máscara. Que alguém falou isso quando ele faleceu. Só que eu lembro que eu li essa notícia, só que eu não consigo lembrar o nome da atriz. Então, se alguém estiver ouvindo e lembrar dessa história, pra não Manda parecer pra que eu gente. estou louca, me manda que agora eu quero lembrar. Boa. E até tanto que quando ele morreu, as pessoas também não acreditavam direito que ele morreu, É né? verdade. Ficaram assim, será que ele morreu mesmo? A gente não sabe quem é ele pode não ter morrido. E a morte dele foi anunciada, tipo assim, mais de um mês depois da morte, né? A mulher dele segurou verdade, a informação. Verdade. Foi tudo meio assim, ué, o que aconteceu? Nossa, eu Uhum. adoro muito. Eu acho que é muito icônico. A própria capa do Mad Villain é, tipo, muito Caramba. icônica. É tudo… É muito, muito icônico tudo. E se você quiser saber mais sobre a obra do MF Doom, eu gravei um lado B listando 10 discos essenciais pra você conhecer um pouco mais e mergulhar na obra desse rapper incrível. É muito bom. Eu ouvi esse, hein? É o único que você ouviu, os outros nunca mais. É. Os próximos que a gente vai trazer nessa lista são os maiores de todos, o The Knife. E o uso das máscaras pra eles está muito relacionado a várias frentes que são importantes na carreira do The Knife. Que é a discussão deles em torno da mídia e de igualdade de gênero. Então eles vão usar as máscaras pra, tipo, funcionar como um questionamento de não ter a imagem deles relacionada ao trabalho, mas também tensionar essas coisas que eram importantes pra eles, né? No início, eles usam umas máscaras meio coloridas, assim, né? Eu acho que vale falar que no início eles usavam máscara nenhuma, eles se apresentavam normal. Tem até alguns ensaios deles com o rosto descoberto. Só que à É que no medida início eles não eram ninguém, né? Só que à Eles medida que eles ficam vão muito- ficando famosos, eles vão usando disso de querer se distanciar da mídia e dessas premiações, né? Essa questão muda muito pra eles a partir do segundo disco, quando o José González faz a Tudo. versão de Heartbeats. E aí isso faz com que eles ganhem muito dinheiro e as pessoas começam a questionar. Ela vira comercial de uma impressora, se eu não me engano, né? Isso. E aí eles falam que eles pegaram esse dinheiro pra poder fazer a própria gravadora deles e poder viver da forma mais independente. Então, com esse dinheiro, eles têm liberdade pra fazer o que eles querem. E aí as coisas ficam super interessantes. Por exemplo, no Grammy sueco de 2003, quando eles ganham pelo Deep Cuts. Ao invés deles irem receber o prêmio, eles mandam 2 meninas do Guerrilla Girls pra receber o prêmio. E essas 2 meninas estão com roupas questionando a equidade de gênero no prêmio do Grammy sueco. As Guerrilla Girls são um grupo de artistas que existem desde os anos 80. A gente não sabe quem elas são. E elas sempre aparecem fantasiadas de gorilas. E se eu não me engano, eu acho que tem uma obra delas no acervo permanente do MASP, porque elas já fizeram uma exposição aqui no MASP. E tanto que a obra delas no MASP diz: as mulheres precisam estar nuas para estar no Museu de Arte de São Paulo. Apenas 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres, mas também mais 60% dos nus são femininos. Se eu não me engano, essa obra está no acervo fixo deles. E aí, depois disso, eles começam a usar o The Knife começa a usar aquelas outras máscaras, que são as máscaras É a minha fase venezianas. favorita. São bem assustadoras. Bico de pássaro preto. Foi quando eu conheci eles, assim, pra mim era tudo. Eu achava muito incrível essa fase. E o mais interessante é que, como eles não mostravam o rosto, a gente não sabia direito quem eles eram, algumas coisas passam despercebidas. Por exemplo, o fato de que eles aparecem no clipe de Pass the Zone. E na época ninguém percebeu que era eles, porque a gente não sabia quem era eles. Como eles fizeram sucesso fora da Suécia, já sem a gente ter ideia de qual era a imagem deles, só depois de muitos anos eu fui perceber que o Olof era o menino pro qual a cantora tá cantando e dança com ele. E a Karen tá sentadinha na mesa, olhando brava. E aí, tipo, eu fiquei assim, quando eu descobri, eu falei, gente, eu tô passada. E aí eles continuaram com isso de não mostrar o rosto, tanto que depois tem um outro Grammy desse sueco, que eles também são premiados com muitas coisas. Aí, ao invés de ir lá, eles gravaram uns vídeos que são muito creeps, tem no Facebook deles, que é tipo assim, a cara deles tá super distorcida, envelheceram eles, e aí a cara dele fica tipo desse tamanho, e fica uma voz assim, e eles falando em sueco, parece um filme de terror. Daí Meu você Deus. pensa, aquele negócio todo assim, todo pop do Grammy sueco, do nada eles metem esse negócio.
O que eu gosto muito é do Fever Ray também, que é o projeto solo, né, da Karen. Tudo. Só que ela não é necessariamente uma máscara, né? Muito mais maquiagem, e Mix. tudo. Tem toda uma construção ali. É, isso eu acho que também tem a ver com o que a Planning to Rock faz, que é uma parceira Sim, deles, sim. né? Que ela também modifica o próprio rosto. Ela usava um E aí tem narizão, vários- né? Ela usa umas próteses tanto no nariz quanto nas maçãs do rosto, assim. E ela fica com o rosto super estranho. E aí, no caso dela, também é essa questão de, tipo, tensionar as questões de gênero, assim. Porque ela é uma pessoa não binária. E ela, tanto que ela modifica a voz, às vezes a voz dela tá mais feminina, mais masculina. E também é uma coisa que é uma questão pro The Knife, né? De tensionar esses espaços ocupados pelas mulheres e pelas pessoas trans. E aí eu acho super interessante como eles brincam com isso. Tudo. Eu acho muito interessante como alguns artistas acabam adotando máscaras como parte de uma fase específica ou de uma apresentação específica. A gente pode falar aqui do Rage Against the Machine em 2008, quando eles vão se apresentar no Reading Festival e todos eles se apresentam com um macacão laranja de presidiário e máscaras de capuz preto na cabeça, que era bem naquela onda onde estava se discutindo a questão da tortura nos Estados Unidos e a forma como os prisioneiros de Guantánamo eram tratados. Então eles usam isso para as apresentações dele, eu acho que é bem icônico e me faz lembrar um pouco da própria estética que o Racionais MCs adotou em 2014, quando eles lançam o Cores e Valores, que também tinha essa roupa do macacão laranja, né, de presidiário, com essas máscaras de criminosos, tipo de personagens diferentes, que eles estavam meio que simulando um assalto ali, né? Essa do Rage Against the Machine tá bem relacionada. Eu lembro que a gente teve vários vídeos, né, que saíram das torturas em Guantánamo. Tanto tem a música do Caetano, várias coisas se discutiam em torno de Guantánamo nessa época. Depois se esqueceu um pouco isso, mas eu acho que aquelas imagens eram muito impactantes. E também tinham surgido, na mesma época, outras imagens de tortura de presos no Oriente Médio, umas coisas assim, várias coisas relacionadas ao governo Bush. Então eu acho que era um statement assim, muito forte quando eles levam isso pro palco. E é sempre curioso, né, a gente pensar que o Rage Against the Machine, de novo, esses tempos voltou ao tópico, porque as pessoas estavam… Oh my God, Rage Against the Machine é político. E você fica assim, gata! Gata! Indo para um outro lado agora, totalmente escapista, é o Deadmau5. Ele ganha o mundo ali em 2009, mas ele existia desde o início dos anos 2000. E a ideia era muito curiosa, que o nome Deadmau5 é porque ele encontrou um rato morto no antigo HD dele. Ele falou que é meio que uma lenda, mas ele usa disso… Gente, eu não sabia. Ele usa disso como uma história para a origem do nome. E ele é um desses que, assim como o Daft Punk, tem um capacete que ele é todo mega articulado, tem vários elementos, ele tem telas internas para ele acompanhar a movimentação das coisas, tem refrigeração, tem luzes, tem todo um aparato tecnológico que dialoga, inclusive, com o próprio palco, né? A iluminação do palco e a iluminação da máscara de rato gigante meio que funciona também, tem essa conexão ali. Pra mim é bem o rolê que ele levou pra frente que o Daft Punk já fazia antes, né? Assim, Sim. Tipo, ele só deu uma aprimorada com o jeito pirotécnico dele, assim, mas é a mesma estética bem ali. pirotécnico. É tipo, cheio de luzes. E é um negócio meio exagerado no palco, mas eu acho que funciona o que ele EDM, faz, né? né? Fica, tipo, Total. Eu tava pensando agora um aqui, também tem aquele DJ, o Marshmallow, sabe? Sim, Sim. Que ele verdade. usa. Que também, daí, marshmallow, às acho que vezes nunca vi, tipo, liga o capacetezinho, tipo, vem umas luzes e tal. Nesse espectro da música eletrônica tem muito artista que vez ou outra acaba utilizando. Tem. Eu lembro que no Sonar mesmo que eu O Square aqui, Pusher, o né? Square Pusher tava usando e não era uma Sim. coisa que ele usava sempre, mas ele incorporou durante Ele usa aquelas às vezes, apresentações. E tem o Subtractor também, que lá no começo da década passada tem até uma questão de que agora ele abandonou porque ele usava máscaras com temáticas africanas, né? Ele era um cara branco. Então, questionou-se isso e ele parou de utilizar. Tanto que agora nos ensaios ele meio que não mostra o rosto nas sessões de foto, ele fica com o rosto abaixado ou escurecido, mas ele acabou parando de usar essas máscaras com temáticas africanas, né? Eu fiquei durante muito tempo achando que ele era negro. Porque ele sempre chamava muitos artistas negros Sim, pra todo colaborar mundo com achou que ele era negro no E começo. aí, quando eu descobri que ele era branco, eu fiquei assim…
Girl. Eu acho que, olha, eu not acho que right. agora. Eu acho que eu também, tá? Agora que eu tô parando. Eu fiquei muito tempo pensando, eu fiquei anos achando que ele era negro, gente, porque Sim. era basicamente, ele surgiu naquela fase que as pessoas estavam mexendo com afrobeat, essas coisas. Aí ele trazia um monte de artistas negros pra colaborar com ele, eu fiquei assim, what the fuck? Pra mim foi a mesma coisa com Jungle, que era tipo… Ai, sim. Os primeiros outros clipes safados. era tipo, caralho, são uns negão. A Vevé é dois muito Sim. branquelos, assim, tipo… Mas eram safados, porque o Django, a material de divulgação não tinha os dois produtores brancos no primeiro disco. Era só artistas negros, os dançarinos e as pessoas que eles traziam no palco. Então todo mundo porque achava… eles eram mais um coletivo. É porque eles vendiam mais como um coletivo, Vendiam lembra? como um É, coletivo, gente, mas quem fazia e recebia o dinheiro eram os exato. dois caras brancos, né? E aí Não, eles… amigo, era. É, amiga. Eles não têm… As outras É, bem isso pessoas, mesmo. os dançarinos não têm crédito nenhum. As outras pessoas eram só Ah, contratadas… não, é que eles pegaram os clipes pra. É que bombou aquele da menininha, é o Platum, É. né? Que é a pequenininha dançando. Ah, o Busy Earring também foi tipo uma que tocou pra caramba e eram pessoas negras dançando, fazendo as coreografias. Né? Mas enfim, voltando ao Subtractor, eu descobri isso faz 2 minutos. Eu não sabia que ele era super branco. Você não sabia? Não. Super branco. E Eu adorei. eu acho muito louco. E o nome dele também é tipo Aaron Jerome. Jerome normalmente você vê tipo isso em nome de pessoas pretas, sabe? Então eu acho que criou essa confusão toda e tal. E eu acho que… Ele criou a grande fic. Não, igual quando vem geralmente uns jazzistas da Inglaterra, eles falam, caralho, o cara super preto. Não, É o tipo, pretão. branquelão. Aí vai ver o loiro, branquelaço. Bem isso. Voltando pro universo das músicas de protestos aqui, tem um que é bem interessante, que é o Pussy Riot, né? Você quer falar um pouco dele, Renan? Eu acho que o Pussy Riot segue um pouco esse conceito de que eu falei das Guerrilla Girls, que elas são meio que um coletivo, então são diferentes garotas que formam a banda, e elas acreditam na ideia de que se você coloca a máscara, a partir daquele momento você vira uma Pussy Riot. Então você vivencia aquelas experiências. E aí o Pussy Riot ficou muito famoso depois da prisão delas, né? Elas são Sim. artistas russas e elas sempre foram muito críticas ao governo Putin, à discriminação LGBT na Rússia, todas essas questões políticas que a gente sabe que são Eu complexas. acho que aí também tem uma coisa de que elas usam a máscara, não é só um componente estético, mas é de proteção para a própria identidade, né? De muitas delas. Ah, mas é que meio que todo mundo sabe quem são elas, Tanto que né? quando elas são presas naquele ato das igrejas, meio que eles tiram a máscara em público para mostrar o rosto delas e expor. Não, é que são as que ficaram famosas, Nick, são essas meninas específicas que foram presas. Entendi. Que aí o rosto delas foi revelado Sim. e depois disso, muitas delas passaram a viver em outros países, meio fugindo da Rússia, né? Algumas não podem retornar pra Sim. Rússia. E aí elas ficam nesse espaço. Daí a gente tem algumas delas que são realmente nomes conhecidos hoje em dia. Mas elas eram um coletivo de muitas garotas. Então, você basicamente poderia fazer parte durante um certo tempo, não ser uma integrante fixa, digamos assim, sabe? Entendi. E aí, em algumas apresentações, você estava junto com elas, digamos assim. É bem que daquelas interessante. 3 que ficaram famosas na época, hoje em dia acho que só 2 continuam nesse grupo /ativismo, /musical, tudo. É, que eles são muitas coisas, né? As apresentações Sim. são meio também cheias de outros elementos. Indo para outro artista aqui que incorporou máscaras durante um tempo, Kanye West, na fase Jesus, que é um descasso maravilhoso. Hoje ele está totalmente relacionado com o universo da moda, mas nessa época ainda ele estava começando a dar os primeiros passos para criar a própria grife, para criar os próprios trabalhos dentro do universo da moda. Mas ele passou a circular com umas máscaras da Maison Margiela, que é justamente… Usam essas máscaras nos próprios desfiles dela, mas ele incorpora isso como um elemento estético, que era aquelas máscaras cravejadas de brilhantes, de diamantes e tudo. Isso é uma máscara lindíssima, por sinal. E aí ele segue, vez ou outra, ele reaparece com algum tipo de máscara diferente. Ele usou aquela máscara do rosto preto, todo de preto, né? Inteiramente vestido de preto na divulgação do Donda. Então é um artista que, vez ou outra, incorpora isso, né? Teve o dia que ele saiu com aquela máscara branca, que tem, Sim, que acho que é o que te sim. assusta, que tem o olho, dá pra ver Sim, o olhinho dele acho bizarro. mesmo. E tem várias coisas. Esses dias ele foi acho que ele tava na Paris Fashion Week, ele também tá com uma máscara que tem tipo um tigre. E aí tem um negócio assim. Ele vive usando umas máscaras meio malucas, mas são todas de diferentes artistas, assim. Sim. E tem esse conceito. Tanto tem uma época que ele fez até a
a quem usar essas máscaras. Né? Um que eu acabei não citando, não colocando na pauta, esqueci, lembrei agora. O Aphex Twin, ele usava aquela máscara deformada do próprio rosto dele que ele criou sim. pro Idol Leaker, pro clipe do Idol Leaker. Que é ele com aquele sorriso bizarro, assim. Então, é Que muito. bizarro. Eu acho incrível. E ele vendia. Teve uma época, eu acho que começaram a vender essa máscara também. E ele continua usando dessa máscara em diversos trabalhos recentes. Tinham diferentes variações do rosto dele totalmente deformado. Eu acho fantástico. É muito bizarro isso. O clipe de… Acho que era Come to Daddy, quando eu vi na MTV aquilo… Assustou minha cabeça pra sempre. E é engraçado porque ele coloca, tipo assim, umas mulheres gostosaças. E aí com aquela máscara bizarra, assim. Sim. É cabelinho. verdade, meu Deus. Muito bom. E tinha É umas muito creepy. crianças envelhecidas. É todo Sim. um negócio que ele fazia com o Chris Cunningham. E aí fica com a Mó mãozinha legal. assim, ó, meio garrinhas, assim. Eu acho muito creepy. Nossa, ele é tudo. Vamos falar então da dona Bjork. Desde os anos… A partir dos anos 2000, eu acho que ela começa a mexer um pouco com máscaras. E ela usa a primeira máscara ali na fase do Medula, que ela aparece com uma máscara feita de cabelos pela artista islandesa Shoplifter. E aí, depois ela vai passar por vários universos de máscaras diferentes, né? Na fase do Biofilia, ela começa a trabalhar com o James Mary, que vai fazer a maioria das máscaras que ela usa até hoje. E aí ela vai aparecer com todo tipo de máscara possível, né? Sim. Tem algumas que estão bem relacionadas ao universo das coisas que ela tava trabalhando nos discos. Então vai ter essas temáticas meio… ecologia, digamos assim. O Biofilia é bem natural, né? É bem Então, tipo, é que plantinhas na cara. O conceito no Utopia, principalmente, que é o último disco de estúdio dela, é que é o disco que ela grava pós-término do relacionamento, que ela explora no Vulnícora. E aí no Utopia ela tá como se fosse um animal em busca de acasalamento. Então, o uso da maquiagem é todo remetendo, e da própria máscara, é todo remetendo animais em processo de acasalamento, sabe? De destacar elementos para atrair os machos. Então eu acho isso muito fascinante nessa fase. É nesse ensaio que ela usa o cintaralho de madeira, não é? Sim, é tudo dessa fase. Eu gosto muito do negócio que ela usa no Vulnícora, que é aquele negócio Aquele que forma a de cabeça espinho. de espinhos. Ah, é tudo Eu essa. não lembro o nome, é um artista japonês que fez isso pra ela. E eu acho assim, tipo, incrível. E aí, na mesma época do Vulnícora, ela usava um outro que era tipo de tecidinho. E era como se ficasse meio com uma borboletinha assim no rosto Sim. dela. Que essa era do James Mary. E aí se você comprasse um CD específico, ele vinha tipo uma versão do It Yourself pra você fazer essa sua máscara em casa também. É tudo. E aí era bem babado. E aí depois, nessa fase já do Utopia que você falou, ela vai ter muito da ajuda da Hungry, que é uma drag queen alemã. Incrível. E ela faz várias dessas maquiagens meio malucas, que meio transformam o rosto da Bjork. Ó, a E Maria aí, Lua, nossa apoiadora, falou que a capa do Vulnícora, a máscara é da Maiko Takeda. Isso! Ela também faz umas coisas incríveis. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que tem vários desses trabalhos que são meio… dessas coisas que parece plástico, parece alguma coisa 3D, assim. É bem interessante. E agora tem as teorias de que a Hungry, esses tempos, estava na Islândia. E aí estão falando que a Bjork já fez as coisas do novo disco. Porque além da Hungry estar na Islândia, tinha uma outra mulher que é uma japonesa que está fazendo as peruquinhas que a Bjork tem usado agora. E parece que ela também passou uns dias na Islândia. Aí tem muitas teorias surgindo. Tudo Tá vindo aí. gostosíssimo. E o último aqui, ó, da lista, Orville Peck. Isa, esse você embarcou? Ai, super. Mas, queria muito ver a carinha dele, pois deve ser um baita de um gato, gente. Nossa senhora. Renan A gente já Guerra- viu tudo dele, tem tudo, Isadora, na internet. Mas a carinha aqui, não, tem? Eu Tem. nunca procuro. Eu não também quero nunca perder a vi. magia. porque eu acho que Vocês eu nunca vi. viram? Não. Calma, Não. explica quem ele é, daí eu conto essa parte, tá vai. bom. Então, o Orville Peck, a gente sabe que ele usa essa máscara que é tipo meio de… Geralmente é de couro e tem essas franjinhas. Franjas, e é o estilo né? cowboy. Cowboy viado. BDSM, É o conceitinho dele. Ele é um artista que é baseado no Canadá.
Só que em algumas entrevistas mais recentes, ele foi dando algumas pequenas informações e as pessoas foram compilando essas informações. Por exemplo, uma delas é que ele, na verdade, apesar das pessoas acharem que ele é canadense, ele é sul-africano. A outra informação é que ele teve uma banda punk antes. Nossa! E aí as pessoas foram Era fazendo. no Sense. As pessoas foram fazendo essas conexões. E aí elas descobriram que o Orville Peck é o Daniel Pitu. Eu acho que fala assim, Pitu. E aí, basicamente, existe muitas coisas do Daniel Pitu antes, porque ele sempre foi muito conectado com a comunidade gay. E ele sempre dava entrevistas pra, tipo, Gay Leather, essas coisas. E a mais icônica é que ele deu uma entrevista para a Butt Magazine, em que ele posa nu. E aí, Ai, tô dá pra pesquisando. ver todas Deus, as Renan. tatuagens. A tatuagem dele do braço. É tipo, ninguém tem aquela tatuagem que é os três. Como coisinhas escreve? assim. Como escreve? É Daniel? Pitou. Ah, Pitou. Pra você que está ouvindo, gente, em casa e quer também pesquisar no Google, P-I-T-O-U-T. Ai, gente, olha lá. Preferia não ter visto. Eu achava que ele era mais gato. Eu também. Esse é antigo e ele é magrinho. É isso que eu ia falar. Eu acho que ele tá mais gostoso agora, hein? Tá, é que nessa fase ele era tipo banda punk, essas coisas, né? Uma nova era. Magrelinho. Entendi. Mas eu acho muito divertido como ele cria esse universo de mistério. E mesmo a gente tendo essas informações… O pinto E as dele. Ai, meu Deus Eu aqui falando do negócio céu. sério do conceito. Deixa ele falar. Fala. É… De todo modo, eu acho muito interessante como, apesar das pessoas terem achado Amigo, todas essas desculpa, mas informações… é um pintão. É muito grande. Meu Deus, Caralho. Kleber. É, eu tô chocado que você nunca tinha visto. Todo mundo já viu isso, meu Deus. Chocado. A Butt Magazine é uma revista muito importante. Meu sonho é ter o livro deles, mas custa R$500 na Amazon, gente. Se alguém quiser me dar de presente. Enfim, Mas voltando… é o livro de pinto? Não, calma. Não, é o livro da revista, com todas as entrevistas. Tipo, muita gente importante da… Chama Butt? Butt Magazine. É butt de bunda mesmo. É sempre rosa. Tá. E aí, tipo, muita gente importante deu entrevista. Tipo, o cara do Hércules Nova Fair. O menino Mas será viadinho que a galera do tá Collective. interessada mesmo Todas essas nas entrevistas? É igual o moleque de 14 anos falando: não, eu quero ler as entrevistas da Playboy. As entrevistas. O pior é que as entrevistas da Playboy eram realmente excelentes. legais, isso que é né? foda. É Eram mesmo. muito foda. É mesmo. É mesmo. Tipo, uma das entrevistas mais icônicas da Maria Bethânia pra Playboy. Enfim, a gente desvirtuou o assunto. Desvirtuamos muito. Quanto você falou que era o livro? Tava uns R$500 a última vez que eu vi. Não, tá R$5.600. Por Deus, eu nunca vou ter. Tranquilo, legal. Eu devia ter roubado da R$5.616. Porque eu vi ele ao vivo, ele é da Task. Enfim, é muito livro, lindo. Enfim, a história não era essa. A história que eu ia falar é do Orville Peck, pra terminar. É que eu acho muito interessante que apesar de todos os gays terem caçado essas coisas, ter todas essas informações e dá pra você ver as tatuagens e comparar que ele é o menino, eu gosto que ele, tipo assim, nossa, gente, não sei de nada que vocês estão falando. E segue criando esse personagem e criando essa identidade. E que eu acho muito divertido, assim, que cria esse esquema todo. E daí eu adoro que ele faz essas coisas, tipo, eu na praia com aquela máscara, eu na piscina com aquela máscara. Eu acho esse conceito muito divertido. Meu Deus do céu. Ah, teve o Pedro Sampaio que copiou o visual dele, né, recentemente. Ridículo. É isso mesmo. Sério? Você não viu? Foi uma polêmica. Não. Ele apareceu num clipe ou num single Ai, gente. com a mesma coisa, com o mesmo visual, assim. Meu Deus. Com o mesmo visual. E as pessoas ficaram… Pedro Sampaio. As pessoas ficaram marcando o Orville Peck, falando, tipo, se liga. Aí o Orville Peck foi lá e comentou, tipo, uma carinha, tipo, o que tá rolando aqui? É. Aí o Pedro Sampaio fez a linha, tipo, Sonsa e disse, ai, você é um ícone, você é minha inspiração. Nunca tinha ouvido. Só que, sendo que ele não, Ai, nunca só que tinha ele não ouvido. tinha colocado no negócio que era uma inspiração. Porque se fosse uma inspiração pro Orville Peck, você marca. Ah, dizendo, mas… tipo, meu ensaio inspirado no Orville Peck, né? Safada. Ah, mas se fosse a nossa menina Caroline Polachek, já tinha pegado ele no chinelo, entendeu? Vai brincar de fazer plágio, palhaço? Ó, gente, ainda tem aqui, ó, Mastercraft. Tem os Beatles na fase do Magical Mystery Tour. Ty Segall no início de carreira. Aqui no Brasil, a gente tem 2 projetos que tentaram fazer uso das máscaras, que é o caso do ABC Love, que saiu pela Balaclava Records, e tem o The Sampa, que também lançou algumas coisas. Inclusive, eu conheci ele sem máscara. uma vez, Desmascarado. Fechamos, meus amigos. Falamos sobre o universo dos mascarados. Aham. Fechamos.
Bom, a gente encerra aqui, mas a discussão continua lá no nosso Instagram, na edição deste programa. Conta pra gente quais são os seus mascarados favoritos. Se a gente acabou esquecendo de alguns, tem algum que você gostaria muito que a gente lesse na próxima edição do programa. Certinho, meus amigos mascarados? Certinho. Certo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Começando o nosso segundo bloco, não paro de ouvir. Nick, não paro de ouvir. Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. O que você traz, meu anjo? Bom, tenho 2 singlezinhos e um disco. O primeiro é o single da Pink Panthers e do Sun Galatree, que chama Sun Picture in My Galatree. Mind. Galeto. Maravilhoso, amei. Eu não vi Galetinho. esse. Amei. Eu adoro a Queen. É, bem legal. Eu gostei bastante da proposta ali, os dois juntos. Acho que combinou bastante. Bem divertido. Olha, essa música tem quase 3 minutos. Ela surpreendeu. Exatamente. São duas Ela quis faixas fazer em uma. diferente. É. Ela quis fazer diferente a nossa Vamos Queen do lá. TikTok. É porque 1 minuto é dela, 2 é do outro cara, É do convidado. isso. Por isso, tá explicado. E minha segunda dica é de um cara chamado Eddie Chacon. Ele tinha um projeto nos anos 90 que chamava Charles and Eddie. E aí, por algum motivo, acabou. E ele voltou agora em 2020 e vai lançar um disco que chama Pleasure, Joy and Happiness. Esse single que ele lançou chama Holy Hell. E é meio que Holy hell. tipo um synth funk, musiquinhas divertidas assim, meio nesse caminho de um jazz, de um funk, de um soul, bem legal, vale bastante a pena. E minha última dica é na verdade uma dica requentada de alguns programas atrás, que é o Chet Pile com God's Country, que disco Muito fudido bom. de bom. Tudo. Venha Puta que pariu. venha pro rock. Nossa, foi um negócio que eu ouvi bastante essa semana. Foi o que eu mais ouvi de longe, então estou requentando essa dica que vale muito a pena. Pra quem gosta de um rockinho, vai lá. Nossa, um rockão ali. Isso é rock. Rocaço. 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 Vamos lá, Renan. O que você traz? Boa. Hoje eu tô Certo. bem brasileira. Bem brasileirinhas hoje. Começa com um EP de uma cantora gaúcha chamada Miri Brock. Eu acho que a gente já tinha falado dela aqui, porque ela participou de uma faixa do Supervão. Esses tempos, eu acho que a gente citou. Ela lançou um Barbaridade. EP. ela lançou um EP chamado Eu Nunca Amei Você. São 5 faixas. É bem gostoso, assim. É bem música pop. Garotas apaixonadas, românticas. Canções de amor e É pra mim, sofrimento. então. Achei bem divertido. De discos, saiu o D, do Djavan. Eu achei bem bonito. Eu já tava gostando dos singles. Ouvi. Não é nada de super novo, diferente. É o universo do Djavan que segue. Mas eu acho, assim, bem bonito essa fase que ele tá, tipo assim… Foda-se, tô velho, vou cantar as músicas que eu quero, do jeito que eu quero. Sem preocupação pra nada, assim. Só ele ali fazendo a cançãozinha dele, feliz, bonitinho. Ai, a música com o Milton é tudo. Essa é tudo mesmo. E eu achei todo o design que o Giovanni Bianco criou pro disco, as fotos, tudo muito lindo. Ele tá, assim, muito bonito. As luzes estão muito bonitas, que deixa ele, assim, mais alegre, mais feliz, parece. Porque eu acho que nos últimos anos as coisas de divulgação dele eram sempre muito escurecidas, no sentido que deixavam tudo meio triste, assim. E aí ele colocou o Djavan com muitas cores, com muitas roupas. Eu achei isso bem bonito. Roupas coloridas, isso que eu quis dizer. E Os pra outros ele fechar- tava pelado. que parece, colocou com muitas roupas, né? Parece que ele tá, tipo assim, o Joey vestindo todas as roupas do Chandler. Mas não, é do sentido de roupas coloridas. E por último, saiu o novo disco do Zé Miguel Wisnik. Ai, se sabia que você ia chama recomendar. Vão. É só assim, né? É bonito, eu ouvi, eu gostei bastante dele. Acho bem bonito. Eu gosto bastante do Zé Miguel. E nos últimos anos ele tinha feito coisas com outras pessoas. Então, ele fez disco com a Nausete, fez o disco especial com a Laide Costa. E esse é meio que uma volta para os trabalhos solo dele, mas conectado com todos esses parceiros que ele trabalha.
Tem essas coisas que são mais clássicas, que sempre aparecem no trabalho dele. Tipo Arnaldo Antunes, o Luiz Tati, o Carlos Renault, a Nausete, a Mônica Salmazo. Mas tem essa conexão dele com coisas bem mais novas e jovens. Que é o fato da presença dos caras de alguns caras do Baiana System, da Sofia Chablau, e de ter essas outras conexões, assim. Eu achei um disco bem, bem bonito. E eu achei muito bonita a faixa que ele sampleia a Elza Soares e o Gilberto Gil. Tudo. Porque ele é o produtor, né, do Cox até o Pescoço. Eu achei uma homenagem, assim, bem bonita dele ter colocado a Elza ali. E pra quem é de São Paulo, ele vai fazer o lançamento desse disco agora no final de semana no Sesc 24 de maio. É dia 20 e 21, então quem quiser ouvir, já aproveitar pra ver o show. É isto. Tá, vamos lá. 2 singlezinhos. Yes com Burning. Tudo. Tô amando tudo que eles estão trazendo, entendeu? Eu tô amando, aí, mas eu tô assim, não posso criar expectativa, não vou criar expectativa. Mas eu tô assim, adorei, mas é isso. Assim, Mas ó, já rendeu 2 músicas Já boas rendeu. ali. Não, Tá mais rendeu que disco 2 boas, eu anterior. já tô Então, feliz. já tá bom. Poxa, assim, 2 musicão, tá legal já. E a outra música, meu cristalzinho Loyal Connor voltou de novo com outro single. Tô ficando animadita pra álbum novo. A música cada vez se chama Georgetown. Bom, essa música tem produção do Madlib, chiquérrimo. Chique. E tem samples de um poema de um poeta chamado John Aggard. E o poema se chama Half-Caste. E é interessante porque o Loyal Connor, nos últimos anos, ele tem… Como eu posso dizer? Ele tem mergulhado mais nas raízes, assim, da família do pai dele, que é da Guiana. E ele foi fazer uma viagem… Georgetown, no caso, se chama… Porque a cidade se chama Georgetown. E, enfim, é muito interessante, assim, o que ele tá trazendo, as descobertas dele. Porque o pai dele é negro e a mãe dele é branca. E aí, ele nunca se entendeu muito, assim, porque o pai dele ele não teve uma relação próxima, só com a mãe. E ele tem um outro irmão que é branco. Então, ele sempre traz isso. Mas agora dá pra ver de forma, assim… muito latente e muito bonita, assim, sabe? Eu acho que ele… também com a idade, está crescendo. Está se entendendo no mundo. Achei outra musicona. Tô bem ansiosa pra esse, talvez, álbum novo, EP. Não sei, gente. Mas assim, Vem aí. Hate que eu já dei. Eu achei uma das melhores músicas do ano. E essa agora, Georgetown, muito, muito foda. Então, não aguardo. Vai lá, bem. Começar pelos singles. Marcelo Tofani, ex-integrante do Rosa Neon, lançou essa música deliciosa que é Certificar. Quem gosta de Marina Sena se joga nessa porque ela é muito boa, bem chicletinha. Ele brinca com um falsete meio Bee Gees ali, então vale a pena dar uma ouvida nela. O clipe também é bem divertido. É também muito bom. Always, que a gente já citou aqui há algumas semanas, Tudo. que voltou, que anunciou o disco novo, lançou Easy on Your Own. E é mais uma música que alterna entre essas bases ruidosas e melodias deliciosíssimas que ficam grudando na sua cabeça no tempo inteiro. Vamos para os discos. Finalmente saiu um disco que eu citei todos os singles que saíram, que é o Panda Bear e Sonic Boom, com Reset. Bem gostoso, disco psicodélico. Eles Ouviu, trabalharam sim. o álbum inteiro, quase todo o disco a partir de samples de músicas dos anos 50 e 60, de clássicos do rock, do pop dos anos 60. Então, uma psicodelia deliciosíssima e nostálgica. Vale muito a pena ouvir. Saiu o 4º volume da coletânea After Dark, que é aquela coletânea organizada pelo selo Italians Do It Better, que é comandado pelo Johnny Gill, do Chromatics. E esse é o projeto mais abrangente deles, são quase 2 horas de música, tem 27 faixas, tem músicas feitas por mais de 30 artistas do mundo inteiro, assim, de 11 países diferentes, mas é o puro creme, assim, do synth pop, da Italo Disco, tá chiquérrimo, assim, tá muito bom. Tem vários artistas do próprio selo e outros convidados especiais. Aproveitei que esses últimos dias tinham poucos lançamentos e eu fui revisitar alguns trabalhos que saíram ao longo dos últimos meses, mas eu ainda não tinha dado muita atenção. E eu fiquei muito encantado com o disco da Naima Brock, Giant
Napalm. Ele saiu pela Sub Pop, é um dos discos mais bem avaliados desse ano. E aí eu fui pesquisar sobre essa moça que é britânica, que ela nasceu em Glastonbury, só que ela cresceu no Brasil, porque ela é filha de pai brasileiro com uma mãe inglesa. Então a infância dela foi no Brasil, depois ela volta pra Londres. É praticamente a história da Elo. E é muito interessante que ela faz um folk, só que com umas experimentações eletrônicas, com uns acabamentos bem diferentes, assim. Então eu fiquei bem encantado. Qual é o nome, amigo? Chama Naima Brock. O disco se chama Giant Palm. A capa é bem feia. Eu confesso que eu não ouvi por causa da capa. Eu achei a capa meio bosta. Ah, mas assim. Interessante. Parece aquelas pinturinhas que vende na praia, sabe? Sim. Mas ela comprou em Búzios quando ela tava passando Pode férias. pode ser. Exato. Bem interessante. Tem uma música que chama O Morro. Bom, vou ouvir, hein? Ah, é uma versão de um clássico brasileiro. É bem bom essa... Deem uma ouvida versão aí que tá bem interessante. Vou ouvir. Outra que me chamou muita atenção e que saiu recentemente é uma cantora irlandesa chamada Elaine Hawley. Ela lançou esse disco que se chama The Distance Between Heart and Mouth. É um disco que ela produziu entre 2019 e 2021. E é uma pegadinha meio eletrônico, pop atmosférico, uma coisa meio Tirza. Tem músicas que lembram um pouco Groper, tem músicas que lembram um pouco Portishead. É um pop bem tortinho, bem estranho, saiu na semana passada, mas tem me chamado bastante atenção. E a última coisa, que é a volta do João Donato com o primeiro álbum dele de inéditas em 20 anos, que é o Serotonina. Tem letras... É interessante, é um bom disco, é um disco gostosinho, assim, não é nada demais, assim, eu acho que o mais bonito do João Donato é o que faz ali nos anos 70, mas é um disco ok, um disco gostoso de se ouvir, dá pra você dar o play ali e deixar tocando em casa. Tem letras do Maurício Pereira, tem letras do Felipe Cordeiro, do Rodrigo Amarante e tem participação da Cel em uma faixa lindíssima. Boa, lacrou, arrasou. Vamos então pro nosso último bloco. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Isadora Maria, o que é este bloco? Este bloco, Renan Guerra, nós trazemos o quê? Dicas atemporais. Pode ser um livro, uma música, um conceito, um álbum, um artista perdido no tempo, o que você quiser. Lacrou. Meu amigo Kleber, o que você traz hoje? Já que eu falei da participação da Cel no disco do João Donato, eu acho que todo disco que tem participação da Cel é sempre a música, é um highlight. Então eu trouxe aqui um top 5 músicas muito boas com participação da Cel. Número 5, Mombojó, Tempo de Carne e Osso, é do disco Homem e Espuma de 2006. É muito boa porque ela fica fazendo esses contrastes com a voz do Felipe S. Então é um som bem interessante que sintetiza muito do que é o Mombojó e cresce na participação dela. Número 4, Otto, O Leite, no disco Certas Manhãs Acordei de Sonhos Intranquilos, de 2009. Lindíssima, logo na abertura do disco, assim, a segunda faixa, se não me engano. E eu acho que é outra que também lida com essa questão do contraste de um jeito muito interessante. Número 3, Rico da Lazan, Guia de um Amor Cego. Essa é bem recente, saiu no novo EP do Rico, que é O Fim das Tentativas, que o Renan recomendou aqui, que é um puta trabalho maravilhoso, e a Cel está lá com aquela voz atmosférica dela. Lembra até um pouco a parceria do Frank Ocean com a Beyoncé no Pink Plus White, que tem esse mesmo conceito de ter essas vocalizações atmosféricas ali no fundo. Número 2, Serena Assunção, Iemanjá, do disco Ascensão de 2016. Lindíssima, lindíssima, a voz da Cel tá impecável nessa música. E número 1, a minha favorita, Jalu, Sem Você, do álbum Fit de 2019. A hora que a Cel entra nessa música, ela rouba a atenção todinha pra ela, assim, é impecável. Eu gosto muito quando ela fazia as coisas com a Thalma de Freitas e a Annelise. Eu sempre sonhei com esse disco, né? Que elas nunca fizeram esse disco, é sempre meu sonho. Eu ainda sigo sonhando, não beijo vai rolar, pra elas. amigo. Não vai, eu sei. Mas é só um sonho, porque Bubu é uma das músicas que eu mais amo dela. Enfim, é isto. Isadora, qual a sua dica? Gente, eu não lembro se alguém já deu, mas eu só tive a oportunidade de assistir esse fim de semana, que é The French Dispatch, o filme novo, né? Do ano passado, do Wes Anderson.
que eu aqui no Brasil é recomendei A Crônica Francesa. Eu Amigo, recomendei. gostei. É muito bom. Eu gostei. Muito Muito bom. divertidinho. Muito filme Gostei Sessão da Tarde. bastante, gente. Achei mó bonito, assim. Achei meio rápido, sabe? Eu tava meio tipo, nossa, gente, assisti um filme aqui de boa aí. Tá. Mas assim, pode ser que eu tô um pouco velha, entendeu? Então daí isso já tá afetando um pouco a minha cabecinha, que não aguenta muito um TikTok. Qual a sua Mas história é isso, favorita? gente. Qual a sua história favorita? Eu acho que a do eu pintor. gosto muito da do cozinheiro. Eu gostei do pintor. É boa. Achei do pintor legal. é ótima achei também, é legal, verdade, achei é. muito legal. É muito Sei bom. lá, achei muito legal. E é interessante, né? Porque são 3 mini histórias, né? Sim. Que são as histórias que vão sair no jornal, né? Os artigos ali. E é muito legal o jeito que é contada, né? Achei muito interessante. O uso da cor também. Tipo, eu fiquei meio em choque, porque ele consegue trabalhar com o preto e branco, tipo, e os contrastes. É muito bonito. Contrastes e luzes, tipo, de uma maneira que pra mim, de verdade, eu fiquei até mais impressionado do que aquela chuva de cor, assim, que, tipo, já tem me deixado um pouco saturada, assim, nas obras do Wes Anderson. Mas gostei muito, assim, e achei que ele, nossa, matou com um pau, assim, a fotografia. É muito tipo, bom, nossa, é bem muito bonito. As cenas do Muito escritório ali impressionante. são bem impressionantes, a forma como Nossa, ele achei vai organizando tudo. cada um ali. É. Nossa, muito impressionante. Tudo, assim. Não sei nem se a história é das mais legais que ele já contou, assim, mas. Meu Deus, como é que eu posso falar? Soluções que ele acha pra explicar, assim, tipo, achei muito legal. Muito Ele é legal. tão inovador que tem até uma pessoa preta num filme dele, coisa que ele nunca faz. A hora que a Isadora tava falando, duas. o Verdade. uso das cores no preto e branco, eu quase falei, eu achei que ela ia dizer. Ele soube usar tão bem as verdade. cores no preto e Exato. branco pra filmar tantas pessoas brancas. É verdade. Mano, Wes pode crer, Anderson eu inova fiquei ao usar pensando nisso pessoas também, pretas. mano. Eu fiquei pensando nisso também, caralho. Wes Inteiro. Anderson e Tim Burton. Desafie eles a usar uma pessoa Nossa. negra que não seja a Scarlett Johansson. Ai, Deus, olha, por Deus. Só por Deus. Vai, tá bom, é isso, gente. Vamos lá. Nick Silva, qual a sua dica? Bom, eu tava vendo algum vídeo aí sobre músicas de videogame antiga e tal, e aí eu parei em algum comentário falando que a música do negócio que eu tava vendo, enfim, parecia Cassiopeia, que é uma banda dos anos 80 do Japão, de jazz fusion, jazz funk e tal. E é simplesmente maravilhoso, assim. Eu só tô começando a entrar nesse barco ainda, porque eles têm 40 discos em, sei lá, 40 anos de banda. Mas eu ouvi o primeiro e eu amei. Chama Cassiopeia também, de 1979. Maravilhosíssimo, assim, é divertidíssimo. Lembra um pouco as coisas de City Pop, vai lembrar umas coisas de exatamente trilha sonora de videogame, tipo uns Top Gear da vida, umas paradas assim, uns Mario Kart. Mas enfim, é maravilhoso. E a banda fez tanto sucesso no final dos anos 80 que eles vieram tocar aqui no Brasil. Inclusive, eu tava vendo antes de começar a gravação, tem um vídeo com os 4 da banda, né, tocando com o Gil e com o Pepeu Gomes aqui no Brasil. Nossa, gente. É assim, Tudo. eles tocando palco, é maravilhoso, assim, em 88. Eu vi que as capas deles são São bem legais. bonitas as capas, eu tô vendo aqui também. Nossa, ô, Kleber, você que já curte um City Pop, Eu já você tô vai amar, assim. Salvando É esses que muito são os mais legal. ouvidos aqui pra eu ouvir também. Aí eu procurei o negócio o show e só apareceu aquela animação brasileira. A primeira, sabe, se chama Cassiopeia, e não aparece o show. Ah, sim. É Só prefiro essa Cassiopeia animação com feia. um S só. É Só Cassiopeia. que mesmo assim, ele fica corrigindo, sabe? Aí apareceu os bonequinhos feios. Achei. Gil, Pepeu e Cassiopeia, 1988. Vou Enfim, assistir. maravilhoso. Tem um show deles no Festival de Montreux, que acho que é de 84 também. Babado. Bem legal. Enfim, vale muito a pena. Vamos lá, minha dica. Esta quinta-feira estreia no cinema Meu Álbum de Amores, novo filme do Rafael Gomes. Quero ver. É uma comédia romântica bem fofa. É protagonizada pelo Gabriel Leone. Ele é tipo menino, meia idade, 30 anos, morando em São Paulo, assim, uma vida classe média básica. E aí ele tá com a vidinha certa dele, só que ele vai pedir a namorada dele em casamento e ela decide terminar tudo com ele. Uou. E ele fica assim, ué, o que aconteceu?
E aí, pra completar que ele já tá na fossa, ele descobre que o pai dele não é o pai dele e que ele, na verdade, é filho de um cantor muito popular nos anos 70, que ele nem fazia ideia de quem era este cantor. E aí, esse cantor deixou uma herança pra ele, e ele com o novo irmão que ele também descobre nesse momento, eles meio que ficam reinvestigando esse passado do pai. Ele acaba se envolvendo em novas relações e tenta superar essa namorada que ele tinha. E o filme tem algumas canções originais feitas pelo Arnaldo Antunes e o Odair José. Então o Gabriel Leone A bola interpreta. rola na bola, corpo de bola. E a trilha instrumental do filme é feita pelo Pupilo. Então o filme tem toda essa relação com música, vai conectando as músicas com o universo. E o elenco também é bem legal. Além do Gabriel Leone, tem a Maria Luísa Mendonça, a Laila Garinha, Ai, adoro! Clarissa Bujanra. E pra quem não conhece o trabalho do Rafael Gomes, obviamente vocês conhecem o Tapa na Pantera, porque é um clássico dele. Mas ele tem outros 2 filmes antes desse que meio que fazem uma… Eles quase fecham uma espécie de trilogia de comédias românticas relacionando música, romance, essas coisas todas. O primeiro é 45 Dias Sem Você, ele tá disponível no Telecine. E o segundo é Música para Morrer de Amor, esse tá disponível no Globoplay. E aí é legal quando você assiste os outros filmes, porque você fica caçando que vários atores são meio tipo assim… Os atores que estão sempre presentes. Então, por exemplo, o Ícaro Silva aparece nos 3, a Mayara Constantino aparece nos 3. Tem os outros meninos que aparecem, tem essas relações com música. Eu acho o trabalho do Rafael super legal, acho super fofo. E o meu álbum de amores, então, estreia nessa quinta, o dia que este episódio está indo ao ar nos cinemas. Chique. É Comentários referentes à última edição do programa. Demorei, mas gostei. Foi bem esse programa, né, meu amigo Nick Silva? Sim, o pessoal gostou bastante. Demoraram, mas elas gostaram. Essa nem demorou tanto pro pessoal gostar, olha aí. Comentário aqui do Ravi Schmidt, ele falou: nossa, amei a conversa desse episódio. A vibe parece que estávamos todos sentados juntinhos numa mesa de um bar. Talvez estivéssemos em uma realidade paralela, todos lá. Sobre o tema, eu demorei uns anos para gostar de João Gilberto. Achava muito estranho o jeito miúdo de Certíssimo. cantar e aquela Sim. calmaria toda. Vindo Eu da também. juventude indie que cresceu nos anos 2000, eu gostava mesmo era de guitarra roqueiro e que fizesse dançar. Rock. Por esse mesmo motivo, eu também demorei demais para gostar do Grizzly Bear. Lembro de ver no finado miojo indie um quadro com 10 músicas para gostar da banda. Depois veio a resenha do Shields e eu me obriguei muito a escutar até gostar desse álbum. Ai, tudo. Hoje morreria fácil por um show deles. O show deles é espetacular. Nossa, Pena que não vai mais ter. Nunca mais. O Grizzly Bear é um negócio que eu comecei a ouvir mais pelo Shields e depois voltei nas outras coisas. Boa. Foi uma boa Pra porta de mim, entrada. quando eu ouvi o Veca Time, Perfeito. logo de cara É. já bateu. Eu assim, também foi tô muito- nessa. Naquela época eu ainda era muito garotinho. Uhum. Alô. Sei. Aí, eu Cinquentona. falando nisso, eu tava rindo aqui do comentário do Matheus Ernest, que ele falou: gente, que EP maravilhoso, eu amei. Achei super válido vocês falarem sobre vivência antes de consumir algumas obras, porque realmente, pra gente que é mais novinho, Lolita, às vezes não faz tanto sentido. E depois de um tempo bate forte. Super! Betânia foi um claro exemplo disso, amei. PS, a própria Xadê eu só fui gostar e entender o quão chique é depois de algum tempo. Eu acho que a Xadê é um negócio que a gente passa a valorizar quanto É mais a gente mesmo. vai se tornando É uma mesmo. mulher madura, né? Depois da idade Exato. da louca. A gente fica muito entendido pela Você É ganhou aquele vídeo lá 40 do anos salto. Do salto na Lapa, fumando cigarro. Até parece, Idade Kleber, da que não é que loba. você não coloca a sua meia calça, uma calcinha apertadinha, uma tacinha de vinho. E tem que ser vinho do Porto, assim, que é uma coisa mais de mulher Eu madura. amo! Eu amo! Pra ouvir um Love Deluxe. Comentário do Gui Matoso, aqui ele falou: eu sou daquela turma da geração X formada pela MTV e Bis, que achava tudo dos anos 80 pra baixo brega e que quando chegou em 2000 e poucos começou a descobrir Milton, Jorge Ben, Roberto 70, Erasmo Doidão e na gringa veio Beach Boys e Motown inteira e etc. Pra você ver. Tudo. Lacrou. O Marques.f falou: achava o Blonde do Frank Ocean super estranho, não conseguia passar de Pink plus White. Hoje em dia, eu amo todas as músicas. Mas ele é a estranho primeira- mesmo. Eu ia dizer, a É, primeira vez que é eu ouvi, verdade. eu também fiquei assim, o Eu que também. aconteceu? Aí demorei Eu também. também pra aprofundar. Um bom exemplo, um bom exemplo.
Comentário do meu amigo Govieira, ele falou assim: me identifico com o @KleberFak em ter receio de virar um velho de cabeça fechada para o novo. Morro de medo de virar o Regis Tadeu. É uma luta diária. E aí eu respondi, era esse mesmo a referência de que eu não queria virar. Aí o Gui Matoso também entrou na conversa e falou: meu maior pesadelo é virar o tiozão do motoclube. É verdade. Tadinho do Regis Tadeu. Ele falou super bem do álbum da Beyoncé. Ele só não gosta de várias coisas que ele fala mal mesmo. É normal, é dele. É dele. Defende. Eu adoro que ele divide a lista de final de ano do Screen comigo. Tá sempre meu nome do ladinho dele. Aparece Regis Tadeu e Renan Guerra. Morta, meu Deus do céu. Comentário da nossa querida Brenda, que já participou aqui. Ah, isso é demais. Louca para ouvir, coraçãozinho vermelho. Mas é doido quando você tem que resenhar ou pautar a obra na correria, né? É verdade, a gente acabou não falando disso, mas às vezes a gente tem essa... A gente até citou na época, durante o lançamento do último disco do Kendrick, como ele lançou sem disponibilizar antes pra imprensa, e aí teve muitas pessoas que opinaram de forma talvez equivocada em relação ao disco. Precoce. Mas eu acho que é parte do processo da escrita, de crítica. Às vezes a gente tá dando a informação sobre o que a gente tem naquele momento, e paciência, né? Exato. E nem tudo. Eu, por exemplo, como eu não escrevo pros sites que eu não tenho um vínculo trabalhista, eu tenho mais tempo. Aí tem umas coisas que às vezes eu decido, tipo, foda-se que já passou um mês, vou escrever aqui, porque… os textos do Screamiel você lança bem depois, né? Porque pra mim faz mais sentido. Tipo, eu tô pensando em escrever sobre a Beyoncé, mas eu ainda… Tem tanta coisa que eu tô lendo. Todo dia ela lança nova informação, tô sempre descobrindo coisa. Aí eu deixo pra depois também. Às vezes é bom ter um texto meio na hora e é bom ter outros depois. É normal. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E segue também meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Eu sou @Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E essa semana a gente lançou um Por Trás do Disco com a Glue Trip. Falando do disco Nada Tropical. Foi um papo bem legal. Chamei o Pedro Antunes para me ajudar nessa. Foi bem massa o papo. Gente, rapidinho, só um adendo aqui. Queria agradecer a nossa ouvinte, a Carla. Carla, muito obrigada, hein? Você realizou meu sonho de princesa. Eu vou no show da Rosalía. Eu tinha esquecido de comprar ingresso. Fiquei sem, esgotou. Aí eu comecei uma campanha no Twitter e ela me vendeu. Obrigada, Cristal. Beijo. Gente, acabei de ver que vai ter festa na Zig pré-show da Rosalía no sábado com a Márcia Pantera. É o encontro das motomames, vai ser tudo. Tudo! Todo mundo de o quê? Vai de macacão? Eu vou só de calcinha, um capacete. Tá bom. Saltinho, calcinha e aí você pode colocar a trancinha no capacete. Um dia eu vi uma mulher aqui em Perdizes com um capacete de trancinha. Achei Uou. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie, compartilhe com seus amigos, recomende o nosso programa, participe lá no nosso Instagram, é sempre bom ter o comentário de vocês. Se puder, se você for uma pessoa melhor do que as outras, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você ajuda o nosso podcast a sobreviver. Então, um agradecimento especialíssimo a todos os apoiadores do grupo e principalmente quem está aqui hoje. Jefferson Kozenieski, Pedro Carvalho, Tuane Malman, Maria Lua, Fabrício Neri, Jefferson Tafarel, que falou que o disco novo do Donato é bom para ouvir no almoço. É bom mesmo. Gostou demais. Alimenta de corpo e alma. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau. Tchau. Beijo. Esse podcast foi editado por Nick Silva.